Vamos lá, hora certa para mim, por favor, Ani. 2 horas mais 8 minutos. Nesse período de pandemia, a ordem é ficar em casa, sair só para o absolutamente necessário, né? Só que aí você pensa, eu vou ficar em casa para me isolar, para não pegar Covid, vou ter um pouco de paz. Só que não é isso que acontece na prática. Por favor, meu caro Arnold, uma música de paz. Uma música que inspire as pessoas a pensarem, a se sentirem bem, a meditarem. Mais ou menos, né? Essa música me dá desespero, mas beleza, música de paz. Só que qual é a trilha sonora ultimamente nos condomínios? Sabia que nesse período de pandemia, o número de casos de briga entre vizinhos aumentou e aumentou muito? Confira a reportagem. A briga em Guarulhos, na Grande São Paulo, é um caso extremo, mas as reclamações são cotidianas. Dobrou o número de reclamações, dobrou também o número de punições, advertências e multas. Uma pesquisa realizada por uma das maiores administradoras de condomínios de São Paulo revela que o número de reclamações e disputas entre vizinhos cresceu 43%. As pessoas não só estão ficando mais tempo dentro de casa, como estão fazendo mais modificações nos apartamentos nesse período. Os síndicos relataram obras em 60% dos condomínios. E é justamente esse o principal motivo de dor de cabeça. Os problemas gerados pelas reformas foram os maiores desafios. Então, esse foi um fenômeno muito claro da pandemia e com ele traz um monte de questões relacionadas à convivência, porque obra é barulho, são pessoas estranhas no condomínio. De acordo com o IBGE, com a pandemia, quase 8 milhões de pessoas passaram a fazer home office no país. A advogada Isis é uma delas. Teve de aprender a lidar com o barulho na hora do trabalho. Então, hoje em dia, 9 horas, 9h15, você já escuta quebrando, e isso impacta muito, tanto a gente às vezes fica com dor de cabeça, quanto no trabalho, isso, né, a gente não consegue, como por exemplo agora. Depois das obras, os maiores problemas foram os conflitos entre vizinhos, o fechamento e o uso das áreas comuns e o cumprimento das normas de segurança. As câmeras mostram que, principalmente, o uso de máscara é descumprido nas mais diversas áreas comuns e por gente de todas as idades. Quando pesa no bolso, a conduta muda, né? Então, o condômino, muitas vezes, ele precisa ser onerado financeiramente para ele entender o peso da regra. Bom, esse tipo de situação, eu estava conversando com o Dr. Danilo Serra, que é advogado, que é especialista aqui em direito condominial. Ele estava me dizendo que se transformou em algo muito comum nesse período de pandemia, porque como as pessoas precisaram ficar mais em casa, elas quiseram melhorar suas casas, melhorar seus apartamentos. Quem está trabalhando em home office teve que adequar a casa para trabalhar dentro de casa. E aí as obras aumentaram muito. E as pessoas não se preocupavam com os vizinhos? Esse tipo de reclamação é frequente hoje? Frequente. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, telespectadores. Pode fazer obra ou não pode? Vamos lá, vamos entender. Pode. Pode fazer obra, porque a construção civil é primordial, essencial para a nossa atividade, né? Isso é atividade da cidade, econômica. E, aliás, nos condomínios aumentaram muito as obras. E, aliás, as pessoas que estão trabalhando em home office sentem prejudicadas com o barulho. Porque essa obra acontece durante o dia no horário comercial, onde normalmente as pessoas estavam trabalhando fora. Estavam trabalhando fora, tá? E agora estão dentro de casa e às vezes fazendo online os seus trabalhos e aquela barulheira toda. Tem toda. Alguma limitação para isso, para eu entender? Então tá, eu sei que a gente não pode quebrar uma parede na madrugada, por exemplo, mas com essa nova realidade agora da pandemia, com muita gente trabalhando em home office, tem alguma regra que impede, por exemplo, alguém de fazer uma obra durante o dia no horário comercial? Não, aí tudo vai depender do regimento interno do condomínio. Se não, no regimento interno, não impedir ou ir até a prefeitura, não tem como proibir.
esse tipo de situação acaba gerando algumas brigas, algumas confusões e ele pode culminar em multa naquela parte que está infringindo as regras, correto? Correto. Mas aí vai depender da denúncia por escrito do prejudicado, tá? Para o condomínio, que vai averiguar se tem razão ou não essa reclamação. Vamos acompanhar uma outra história agora. No início da semana a gente mostrou aqui que uma mulher discute com o zelador no Residencial das Américas, aqui na Zona Norte, porque ela botou a roupa para secar na janela do apartamento, que é proibido pelo regimento interno. A roupa caiu e aí ela foi lá tirar satisfação com o zelador, porque o zelador viu a roupa caída, achou que era lixo, jogou ali no saco. E ela foi, ela volta, ela chuta o saco de lixo, ela xinga de Paraíba, uma clara ofensa, esse funcionário do condomínio. A gente preparou uma reportagem sobre isso para a gente entender, numa situação como essa, quem é que está com a razão? Pode rodar. As imagens feitas pelo celular mostram a discussão entre a moradora e o funcionário. O bate-boca ocorre nas dependências de um condomínio na zona norte de Londrina. Durante a confusão, ela grita muito e chega a mandar o zelador calar a boca. Cala a boca! Cala a boca! Neste outro trecho, a moradora, bastante revoltada, xinga o trabalhador de vagabundo e chuta um saco de folhas que ele estava recolhendo. A gravação foi feita por outros moradores e repercutiu rapidamente nas redes sociais. Tudo aconteceu quando a moradora, que aparece no vídeo, estendeu seu uniforme de trabalho em um varal que fica perto da janela de seu apartamento. Possivelmente pela ação do vento, a peça de roupa caiu. O zelador, então, pegou a camiseta no chão e colocou dentro de um saco de lixo. Foi o início de toda a confusão. O síndico confirmou as ofensas e disse que o caso pode parar na justiça. Houve aí um crime, né? A gente entende assim, onde ela denegriu a imagem dele, onde ela acabou agredindo ele verbalmente e o jurídico vai tomar uma posição nesse sentido. Sem querer mostrar o rosto, o marido da moradora informou que a esposa está passando por alguns problemas emocionais, mas garante que ela se arrependeu do que fez. Ela está muito arrependida pelo que ela fez, né? Porque, querendo ou não, foi uma falta de respeito com o senhor. Apesar de não ter sido acionada, a Polícia Militar repassou orientações sobre como os moradores devem agir para evitar situações como a registrada no condomínio. A gente orienta essas pessoas que passam por esse tipo de situação, inclusive esse senhor, que pode buscar os seus direitos, as providências da Polícia Judiciária, indo na delegacia mais próxima e realizando o boletim de ocorrência. Uma situação como essa aí, claramente, o zelador, obviamente, é alguém que está ali para trabalhar pro condomínio e a pessoa que paga a sua mensalidade todo mês é meio que, entre aspas, patroa dele, mas isso não dá direito, até porque nenhum patrão pode tratar funcionário assim. E nesse caso, primeiro, botou lá na sacada, doutor, uma roupa para secar ali na janelinha, isso está proibido pelo regimento interno do condomínio. E aí caiu, o zelador, que não tem obrigação de saber, de quem é essa camiseta, essa blusa que caiu? Ele viu que estava ali no chão, achou que era lixo, jogou no saco junto com as folhas. Foi o momento que ela chega ali o agredindo verbalmente. É óbvio que está tudo errado aí, né? Bem, eu particularmente não conheço o regimento interno do condomínio Residencial das Américas, mas essa moradora, ela agiu com excesso e ela deve responder. Isso até criminalmente pelos danos que ela causou. E até civilmente, dependendo do transcorrer dessa ação. Né? Tem muito prédio que proíbe isso também, em condomínios de casas, você colocar roupa de um modo que fique visível externamente. Correto. Até porque senão fica feio também, tem isso, né? Esse tipo de coisa. E tem gente que fala assim, mas vai me multar porque eu botei uma roupa para secar ali. Você não pode, a regra tem que valer para todo mundo. Correto. E, aliás, toda multa ela tem que ser precedida de advertências, tá? Eu não sei eu não conheço casos para ver se ela foi advertida anteriormente. E aí o síndico deve dar o suporte para o funcionário para que ele possa ser representado na civil e criminalmente, se for o caso. Você pode fazer perguntas, tá? 991210893, você que mora em condomínio, Londrina é a cidade mais vertical do país, é a cidade que mais tem, né, prédios.
E aí a gente sabe que esse tipo de briga dentro de condomínios é cada vez mais comum. Me dá a imagem, por favor, de um prédio no centro de Londrina, onde a gente teve um empresário, doutor Danilo, que foi obrigado a se mudar, não estava se dando bem com ninguém, arrumou briga com metade do prédio, só que ele continuou frequentando o prédio porque ele tinha um amigo lá. E aí, o condomínio, que é uma entidade jurídica, que é uma pessoa jurídica, uma empresa constituída, entrou na justiça e conseguiu uma medida protetiva, semelhante àquela que as mulheres conseguem contra companheiros, ex-companheiros agressores. Ele não pode mais entrar no condomínio. Pode chegar a esse ponto da pessoa ser... Primeiro, para obrigar alguém a mudar do condomínio, é necessário que aconteça exatamente o quê? Que tipo de infração no regimento? E depois, pode chegar ao ponto da justiça proibir? Esse é o caso do condômino antissocial, tá? Aquele que gera transtorno com várias pessoas, fere reiteradamente as normas do regimento interno, da convenção. E, aliás, em Curitiba temos um caso muito... foi um dos primeiros que foi o condômino obrigado a sair da sua unidade porque ele estava usando para fins não lícitos, tá? E aqui são raros, mas pode acontecer o caso de sair da sua propriedade. Vai ter que locar, continua proprietário, mas não pode entrar dentro do prédio. Um trecho da decisão: proibição de acesso ou frequência ao edifício, proibição de aproximação e de contato por qualquer meio com o ofendido, no caso síndico, devendo manter uma distância de pelo menos 100 metros. É semelhante àquela medida restritiva de um agressor? Sim, semelhante. Nesse caso, doutor, a justiça está sendo incitada mais nesse momento de pandemia. O senhor entende que realmente aquele levantamento que a gente mostrou na primeira reportagem reflete a realidade? As brigas, as discussões entre vizinhos cresceram muito agora? Cresceram Está faltando o quê? Paciência? Empatia com o próximo. Que, aliás, saber qual a profissão da pessoa, do que o professor está dando aula, você gritando, né? Então, ser empático com tá faltando bom isso, né? senso. Eu acho que não só nesse tipo de situação, acho que em tudo na nossa vida hoje em dia, Tudo. Né? Tá Tudo, certo. infelizmente. Doutor, muito obrigado pela participação com a gente Obrigado aqui. Você. Obrigado pelos detalhes. Obrigado Tá aí, a gente tenta te ajudar, né? Tirar dúvidas aqui em casos como esses, já que a gente está numa cidade que tem tantos condomínios, essas tretas de vizinho estão cada vez mais comuns. Obrigado, doutor. Obrigado.